Olá, irmãos. Estamos iniciando agora, né, o último estudo, a última parte da estátua. Vai falar do último reino, de ferro e barro, onde nós vamos iniciar esse estudo para complementar todas as partes da estátua e fazer aí um estudo já finalizando para que você possa entender, acrescentar também ao teu estudo mais uma vez. Nós vamos começar aí já falando já sobre os pés da estátua de ferro e barro misturado. Mais uma vez lembrando, a parte de cima da tela onde você está vendo os textos, já mencionamos na introdução, já fizemos aí a comparação dos textos e vamos dar continuidade. Para iniciar é necessário entender que são dois capítulos diferentes, no capítulo 2 de Daniel e o capítulo 7. Nós não vamos falar nesse primeiro momento do capítulo 7, vamos iniciar no capítulo 2, para que a gente comece a fazer aquela análise bem voltada para a palavra, né? Eu insisto muito nisso, para que a gente entenda que o texto precisa ser analisado a fundo. Essa parte da estátua, ela não tem muita referência, descrição de Daniel. Não tem muitos comentários que Daniel não colocou. Então, a gente não pode fugir do que está ali. Certo? Então, vamos esquecer um pouquinho o capítulo 7 e entrar no capítulo 2 na análise textual. Eu fiz alguns destaques no texto, para que a gente possa compreender algumas palavras-chave do texto. Dentro desse texto do capítulo 2, separei aqui os versos 41 e 43, para que a gente pudesse analisar com um pouco mais de profundidade e entender do que está sendo descrito por Daniel, porque essa é a interpretação que nós temos que fazer, voltada sempre para a interpretação da palavra pela palavra, que a gente não pode fazer aí uma interpretação distorcendo o texto. Então fica nítido na estátua, na própria descrição de Daniel, que os 10 dedos são 10 reinos, que vai ser um reino dividido. Por quê? Porque ele é misturado com o barro, o ferro e o barro, e muita gente acha que é uma extensão do último reino, que é Roma, né? Mas a gente entende que há uma modificação, né? Ferro e barro não é ferro, tem ferro, mas também tem barro, então é uma outra composição, e é isso que está dizendo no texto. Quando a gente vai buscar a tradução da palavra, a gente entende que tem algumas coisas ali que estão indicando alguma coisa diferente do que a gente acaba vendo em outras interpretações. Por exemplo, você já deve estar vendo ali alguma coisa, que eu deixei ali essa expressão, alguma coisa, né? Dentro do texto, ó. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro. Então, assim, o que é alguma coisa? A palavra em aramaico é min, que tem algumas traduções, como por, em razão de, em, de. Eu destaquei essa expressão como resultado de, que é uma tradução que está dentro do dicionário. Então, quando você começa a usar a expressão, que é uma das traduções, você vai começando a entender. O último reino, ele tem uma composição do reino anterior. Então, é como resultado daquele reino. Ou seja, não é uma continuação, é como resultado. Ou seja, quando as pernas de ferro terminam, elas deixam um legado para o último reino. E é tudo aquilo que a gente já viu, né, nas pernas de ferro. Então, assim, você que está acompanhando o estudo, é necessário que você vá seguindo passo a passo do estudo diligentemente, para que você consiga chegar aqui no finalzinho já com esse conceito. A gente não pode fugir da interpretação do texto, a gente precisa continuar na interpretação do texto pela palavra. Então, quando você coloca essa interpretação como resultado de, já dá uma
uma, uma, uma compreensão muito melhor do que você tá com aquela visão de que é uma continuação. Não é uma continuação. Então a gente não pode fazer a interpretação considerando que é o mesmo material. Não é o mesmo material, é ferro e barro, são coisas diferentes. E eles tentam se misturar, mas por que é ferro e barro? Porque na visão da estátua, quando Deus mostrou a Daniel, revelou a Daniel o que significava, ele quis colocar o seguinte: são coisas muito diferentes que não se misturam, diferentemente do cobre, porque na visão do cobre, o cobre ele é uma mistura, melhor, do bronze, né? O bronze é uma mistura de cobre com outros materiais. Então, o bronze, que a gente estudou, que é o ventre e as coxas de bronze, o bronze é uma mistura de cobre e outros metais. Em algumas traduções, dentro da Bíblia, em vez de você ver a tradução no original, que é cobre, eles traduzem como bronze. A palavra que está lá no original é cobre, mas também eles entendem como bronze. Então a tradução para o bronze. Então o bronze é uma mistura de materiais da mesma qualidade, ou seja, de metais. Então quando Deus mostrou isso para Daniel, ele já mostrou dizendo o seguinte: ó, não é como o bronze, que é uma mistura de metais. Os metais eles acabam se misturando, mas esse reino ele vai ter uma parte de ferro e uma parte de barro. Então, e é alguma coisa que sobrou do reino anterior. E aí ele não é uma continuidade, mas é como resultado. Então assim, haverá nele como resultado a firmeza do ferro, ou seja, como resultado. Então, daquele reino, aquele legado ficou para o próximo reino. Então essa é a interpretação. Então você já entende que não é uma continuação. É apenas o seguinte: olha, tudo aquilo que já foi feito na era do ferro vai continuar sendo feito. Mas não é o mesmo reino, não é o mesmo império. É só uma continuação, é alguma coisa, né? Ou seja, é o resultado desse reino que ficou como legado para o último reino. E aí você já entende que é alguma coisa. E a gente já mencionou no estudo anterior, não vou repetir, senão o vídeo fica muito longo. Outra palavra que eu separei aqui também é casamento. Vamos falar de casamento, depois eu explico ali a palavra misturação. Casamento, tem aqui no aramaico também, que é semeadura, descendência. Mas descendência é uma composição de duas palavras, por isso que eu separei. A Zeraí e a Inash, que é uma composição de duas palavras, que é descendência e humana. Então assim, é o ser humano, então descendência humana, ou seja, se misturar mesmo com descendência humana. O povo vai tentar se misturar, e através de descendência humana. Então há uma mistura de povos. Então assim, é uma mistura muito grande através da descendência. Só que tem uma interpretação que a gente precisa fazer do que é essa mistura. Então a palavra misturar em aramaico é a mesma palavra usada para árabe. Olha só que interessante. Então a tradução dessa palavra misturar-se-ão seria algo mais assim, como se fosse uma arabização. Então você já começa a entender da onde que vem essa interpretação. Ou seja, é algo que sobrou do reino anterior, em que os homens se misturaram entre os povos, mas eles não conseguiram se misturar completamente, se unir, não se tornaram árabes. Então é uma interpretação um pouco diferente talvez do que você já tenha visto por aí, mas a gente não pode fazer uma interpretação fora do texto. E é isso que a gente acaba vendo muito por aí. A gente não pode sair do que está escrito. Então quando você começa a entender um pouco mais, então você já começa a ver um alinhamento do que está sendo escrito no texto. Talvez até você tenha
uma interpretação diferente, né? Não sou o dono da verdade, não tenho essa pretensão, já falei isso antes, mas nós estamos colocando aqui uma interpretação bem pautada dentro do texto bíblico. Então, quando a gente coloca essa informação, é para poder a gente ficar pautado dentro do texto. Então, vamos para o Daniel capítulo 7. A ligação de Daniel capítulo 7 com o capítulo 2 também se dá através do número 10, que são os 10 chifres, que também representam 10 reinos. E quando a gente olha dentro do texto bíblico, a gente vai ter que fazer a mesma análise que a gente fez no capítulo 2. Então, o que é essa análise do capítulo 2? Que é uma análise focada em palavras-chave dentro desse texto. Eu separei chifres, chifre, que se refere a monte, se refere à força, à ponta. Então, esses chifres são montes e é a mesma interpretação da palavra monte. Quando a gente vê lá em Apocalipse que são 7 montes, 7 chifres, 7 montes. Então, a gente entende dessa forma. É isso que está dizendo aqui. Então, é um governo. Esses chifres são governos, são lideranças, são reis. Então, lá em Apocalipse tem lá 7 montes. A interpretação está descrita em Apocalipse. Você não precisa nem muito fugir. Só coloquei aqui a questão da palavra. Nós estamos analisando o texto, né? Enquanto Daniel considerava os chifres, subiu um chifre pequeno, né, do qual diante ele derruba 3 chifres, foram arrancados os 3 primeiros chifres, e eis que nesse chifre havia olhos. Eu separo também olhos aqui, quando você olha ali a palavra no aramaico, e aí você vê que está se referindo a faculdades mentais e espirituais. Nós já falamos, né, que tem a visão teológica, são palavras de blasfêmia, né, e é isso que a gente está lendo aqui, né, o que falavam grandes coisas, né, que a gente menciona em Apocalipse, capítulo 13, uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Todas essas informações relacionadas à blasfêmia, à arrogância, estão descritas nos profetas menores. Não dá tempo de a gente ler tudo aqui. Então eu coloquei para você aqui a referência logo abaixo, Sofonias capítulo 2, verso 2 até o verso 13, Abacuque, tá aí o texto de Abacuque, Naum, você também consegue ver essa referência de Naum em Obadias. Então, são só alguns dos profetas menores que a gente precisa ler para conseguir compreender. Então você vai entender que nesses textos dos profetas menores, você vai conseguir enxergar isso de maneira muito tranquila, né? E se você prestar um pouquinho mais de atenção no profeta Naum, no capítulo 1, no verso 11, você vai até ver aí, né, um dos títulos do anticristo, que é conselheiro de Belial. Nos versículos anteriores ao verso 11, é aquele que pensa mal contra o Senhor, ou seja, que se levanta contra tudo que é Deus, que o apóstolo Paulo se refere em Tessalonicenses. Então, nesses versos do profeta menor, você vai conseguir entender essa passagem da boca arrogante, né, da onde que vem, do que ele fala, tudo você consegue compreender. Então, fazendo essa análise, você já vai entender, né, do que o Daniel está se referindo em relação aos chifres, né, aos reinos. Então você tem uma interpretação muito simples, muito focada no texto. Os 10 reinos são a coligação de 10 nações que se estabelecerão no tempo do fim. E eles serão um reino dividido, né? E como a gente não pode desconsiderar o formato da estátua, a gente tem que prestar atenção que como são 2 pernas, 2 pés. Então, assim, independentemente do que a gente tenha ouvido interpretações anteriores, a gente não pode fazer interpretação baseada em exegese de noticiário. A gente não está interpretando vendo o que a gente está vendo televisão, vendo noticiário, vendo jornal. A exegese é da palavra, não é exegese de noticiário. Então, quando a gente tem a exegese da palavra, a gente não se importa muito com o que está no noticiário. Então, assim, eu não sei, né, o que está sendo ensinado, mas quando você olha para a estátua, você vê que são 2 pernas, você tem o reino romano, ocidental e oriental, e isso segue para os pés. Então você tem 5 dedos em cada pé, uma perna do ocidente, um pé no ocidente, uma perna no oriente, um pé no oriente.
Então, 5 reinos do Ocidente e 5 reinos do Oriente. Então, a gente não tem muito para onde fugir dentro da análise do texto. Então, a visão ela te encaminha para esse sentido dentro da palavra, né? Então, assim, o chifre pequeno ele vai chegar ao poder abatendo os 3 primeiros chifres, como mencionado em Daniel. E os 10 reinos vão passar o governo a ele. Então, essa é o que a gente tem dentro do texto, a interpretação que a gente tem dentro do texto. Então, a gente vai finalizando, porque após o período desse último reino, onde esses 10 reis são uma coligação de nação, mas eles não são muito unidos, é onde a pedra é arrancada, sem auxílio de mãos, e ela bate nos pés da estátua, ou seja, é nesse período da era do reino humano que ela bate na estátua, ou seja, ela não bate na cabeça, ela não bate nos peitos, ela não bate no quadril, nas coxas, nem bate nas pernas, ela bate no pé. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o reino eterno do Senhor vai ser implantado no último período, ou seja, na última era do governo humano. E a gente tem essa pedra crescendo e ela se torna um monte e ela enche toda a terra. Nisso que ela enche toda a terra, ela se torna, né, um monte mais alto. E isso na visão de Daniel. Só que também nós encontramos isso no profeta Isaías, no capítulo 2, verso 2. Eu até coloquei o texto aqui. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, será estabelecido como o mais alto dos montes e se elevará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. Eu também coloquei aqui o Salmo 145. Portanto, o teu reino é reino eterno e o teu domínio perdura geração em geração. Então, o reino eterno do Senhor é estabelecido no último período do reino humano, que se encontra nos pés da estátua, aonde se levantará aquele que se opõe contra tudo que é Deus, que é o anticristo. Então, essa interpretação, a gente não faz uma interpretação de noticiário, faz uma interpretação voltada toda para o contexto, dentro da palavra. A gente não pode desconsiderar o formato da estátua, a gente não pode desconsiderar tudo que foi falado sobre cada reino na estátua, cada parte da estátua, sobre cada animal que foi mencionado. A gente não pode desconsiderar nenhuma parte do texto. Quando você não desconsidera nenhuma parte do texto, interpreta a palavra por si mesma, ou seja, interpretando a palavra com outros textos dentro da palavra, você acaba tendo um sentido mais próximo daquilo que o Senhor pode te revelar. E você não foge do que está escrito nos profetas, na lei e no livro de Salmos, nos livros poéticos. Então, eu convido você a continuar, né, acompanhando o canal, se inscreva no canal, curta o vídeo e continue conosco aí, fazendo os nossos estudos, fazendo seu comentário, mande sugestão de estudos e nós vamos responder com calma, com carinho, e continue conosco. Um abraço a todos.